Solta a bola, mas entrega nos peitos do jogador Zé Carlos. Recebe Zé Carlos, levanta para o jogador teto. Atenção, fugiu, desceu, engatilhou, disparou, bateu na trave, fechou, Mirandinha, tocou. Gol! Mirandinha na área dele, bom de bola esse garoto, explode a torcida tricolor, estão tremulando as bandeiras tricolores do Morumbi. Mirandinha, bom de bola o menino, cochilou, meu, Cacildo caiu, amizade, você se encheu nessa, agora vai lá, meu, vai buscar lá dentro do Guatabara. Esse um gol onde nós todos depositávamos uma grande confiança e estávamos sorrindo com um grande craque do futebol. Esperança para uma seleção, esperança para o futebol do Brasil, esperança de um ídolo, esperança de homem-gol, que há muito tempo o Brasil teve uma carência muito grande. Sebastião Júnior, mais conhecido aqui pelas transmissões esportivas da PAN, o famoso Mirandinha. Um gol de Mirandinha que há muito tempo eu não tive a oportunidade de gritar. Há muito tempo eu não tenho essa chance outra vez de poder dizer: Mirandinha, bom de bola o garoto, nas suas arrancadas, nos seus piques. E eu estou aqui lembrando, inclusive, uma frase do Mirandinha, quando ele estava numa boa forma no Corinthians, e deu uma declaração. Olha, eu sinto, depois que foi para o São Paulo, no Corinthians eu senti uma pressão tão grande quando vi o gol e me parecia que o gol até diminuía. Eu tinha sobre os ombros uma responsabilidade forte. Aos poucos aquilo foi, me parece, sendo deixado de lado pelo Mirandinha. E ele veio se constituindo de repente num grande craque do futebol, especialmente no São Paulo. Aqueles erros de Corinthians, aqueles gols perdidos tão inutilmente, foram quase que julgados fora pela pressão que sofria o Mirandinha e acabou se constituindo num valor de destaque. E em 74, uma participação primeira de Copa do Mundo. Enfim, começava a surgir realmente ali um grande jogador e as grandes esperanças estavam reunidas para que tudo isso se confirmasse. E vem um jogo com o América em São José do Rio Preto e o jogador Baldini acaba numa entrada ríspida, mas me parece bem normal, numa dividida de bola com o Sebastião Júnior, fraturando a perna do Mirandinha. E depois de vai ou não vai, o Mirandinha outra vez está com a perna engessada. Mirandinha está aqui nos estúdios da Jovem Pan de São Paulo, me ouvindo nesse preciso instante, e eu sinto no seu olhar aquela paixão e aquele desejo outra vez de poder estar dentro do campo de futebol. Sinto, por exemplo, no olhar do Mirandinha aquela curiosidade muito grande que reina da sua própria expectativa interna. Sinto, por exemplo, a saudade que ele talvez não queira dizer dos gramados de futebol, da vontade de fazer o seu gol e de ouvir outra vez a Jovem Pan de São Paulo gritando um gol de Sebastião Júnior, o famoso Mirandinha. Estou sentindo tudo isso nesse ar parado do Mirandinha me olhando aqui no estúdio da Jovem Pan e sentindo a dor que deve invadi-lo realmente. Deve ser algo profundamente abalante, chocante para um ser humano, principalmente para quem vive, para quem curte todo aquele momento de futebol, quem sabe toda aquela explosão. Mirandinha vai ser ouvido daqui a pouco, meus amigos ouvintes da Jovem Pan de São Paulo. Vai ser ouvido o médico de São Paulo, vai ser ouvido o Baldini, o jogador do América que acabou tendo um acidente com Mirandinha. Vai ser ouvido um jogador que teve um problema semelhante. Aliás, Mirandinha, eu gostaria que você ouvisse muito bem a entrevista do Osmar. Ele fala muito sobre um problema parecido com o seu. Eu gostaria que daqui a pouco você atentasse para as palavras do Osmar, porque frases idênticas a que estão sendo ditas hoje para você, que você não volta mais, que suas chances são poucas, também foram ditas ao Osmar. E ele deve ser o seu exemplo, o seu espelho, porque o Osmar outra vez está aí jogando e sendo, quem sabe, uma grande potência para o time do São Paulo. Eu acho que aí tudo está o reflexo do que foi passado. Evidentemente que cada pessoa tem uma personalidade, um tipo de vida, e cada contusão pode ser diferente. A sua talvez não seja tão idêntica, mas é um pouco semelhante. Mirandinha, apenas nessa reentrei outra vez aqui pelo microfone da PAN, porque há algum tempo nós não ouvíamos assim, pelo menos ao vivo.
que você sinta que nós estamos talvez com a mesma expectativa que você está tendo nesse instante, de voltar aos gramados do futebol, mas a certeza de que a mente positiva pode ajudá-lo e ajudá-lo demais. Dias foi um craque extraordinariamente com esse fator positivo da mente positiva, quando surgiu aquele problema cardíaco. Osmar deve ter tido uma influência positiva dentro do seu interior de acreditar na volta, Mirandinha. E você vai poder ouvir Baldini, vai poder ouvir o médico de São Paulo, Osmar, e quem sabe nesse bate-papo, nesse entrosamento outra vez conosco, você saia daqui da Jovem Pan carregando também um pouco mais de confiança na sua volta ao futebol. Nós todos estamos com muita saudade dos seus lindos gols, Mirandinha. Falou Osmar Santos. Você está com muita saudade do futebol, Mirandinha? Bom, primeiramente, meus cumprimentos. Bom, como você sabe, faz muito tempo que eu estou fora dos gramados e sempre sinto saudade. Graças a Deus estou tranquilo e estou fazendo uma força tremenda para poder voltar logo aos estádios. O que o médico disse para você, assim, particularmente, principalmente naquele último dia que você teve no hospital, ia retirar o gesso? Depois você teve que outra vez colocar por mais um mês o gesso, me parece. Ele disse o quê? Parece que esconderam você aquela hora ali por alguns instantes. Não, eu fui tirar as radiografias e estava tudo bem. Aí ele chegou em mim e disse: parece que a sua perna gostou um pouquinho do gesso, então não a colocar. Vamos quebrar o gelo. O Mirandinha está na obrigação de cobrar do Domício Pinheiro uma divisão de dinheiro. O Domício está faturando em cima da fratura do Mirandinha. Posso falar nisso, Orlando? Quando você viu aquelas fotos, aquela sequência de fotos, você deve ter visto, não é, Mirandinha? O que você sente quando vê aquelas fotos expostas? Olha, sinceramente, eu não sinto nada. Nada mesmo. Só senti foi na hora lá no campo. Sentiu muita dor na hora? Ou... Dor não, entende? Eu só senti, entende? E não poder continuar jogando. Me diga uma coisa, Osmar. Quando o jogador está na situação que está o Mirandinha, que você esteve, o que é que mais o jogador necessita? Olha, sinceramente, no meu caso, eu tive muito apoio. Eu acho que a melhor coisa é a amizade, é o apoio que a pessoa tem. Apoio de que tipo, Osmar? Apoio assim, vamos supor, vocês da imprensa, o pessoal todo, o colega da gente, ir em casa, comparecer, conversar, entendeu? Vamos supor, o cara não está jogando, igual o Mirandinha, ele não está jogando. Então sempre fazer uma entrevista com ele, levar uma conversa com ele. Como nesse caso, está conversando comigo, já aconteceu comigo esse caso, então você está conversando comigo, vai conversar com ele vai ouvir. Então eu acho que é um apoio fora de série, apesar que o São Paulo como está ajudando o Mirandinha, me ajudou muito, então eu não posso reclamar de nada. Mas esse apoio, mas eu ouvi muito, eu não sei se o Mirandinha deve ter ouvido, ele deve ter ouvido muito isso, que ele não ia jogar mais. Isso aí é coisa que o pessoal fala mesmo, mas o melhor de tudo é a visita. Eu recebi muita visita na minha casa, graças a Deus, minha casa sempre esteve cheia de gente. Isso aí para mim passou mais rápido por causa dessa amizade. Graças a Deus eu tenho muita amizade e o pessoal não me abandonou nessa parte. Nessa nossa entrevista especial para a Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo, eu perguntaria se você ainda se lembra desse lance e se tem condições de revivê-lo através de um relato rápido. Bem, esse lance vai ser difícil a gente esquecer porque foi um dos principais acidentes assim, que aconteceu na minha carreira até hoje. E esse lance aí aconteceu o seguinte, não foi uma bola chutada no poste, foi o Piau que chutou, o goleiro nosso Saulo rebateu, aí eu entrei por trás, ele não viu que eu estava entrando por trás, e no giro ele pegou minha perna esquerda flexionada. Foi aí que aconteceu o acidente. O acontecimento, os noticiários, a exploração sobre o assunto perturbaram a sua carreira, Baldini? Não perturbou porque eu fiquei com a consciência tranquila, não senti culpado de nada. E isso foi muito bom para mim porque eu não fiquei com aquele trauma. E nos jogos seguintes, o seu trabalho teve influência? Não, no jogo seguinte, o primeiro jogo depois desse acontecimento foi contra a Portuguesa. No Canindé? No Canindé, não teve problema não. Só fiquei chocado no final do jogo. Aconteceu mais ou menos aos 20 minutos isso aí, né? Esse lance aí. E para terminar esse jogo aí foi difícil, mas o resto não teve problema não. E você viu no momento o estado da perna do Mirandinha, quando vocês dois tentavam se levantar e você se recuperou primeiro? Eu vi que a meia dele estava tudo murcha no lugar da fratura e estava grave o negócio. Baldini, vocês consideram um jogador maldoso? Ou simplesmente viril e que acaba
jogada dividida com o adversário se arrisca a machucar o oponente e a se machucar também? Ou você apenas faz isso porque acha que a camisa do seu time é muito importante? Não, eu não me considero um jogador... Eu considero viril, porque os backs saem da área e tem que decidir, né? Ou ele não pode sair para perder. E por isso que eu saio decidindo. Ou a bola ou o cara, né? E nos seus tempos de amadorismo em Ariranha, onde você era conhecido como Pedrão, os seus adversários o consideravam um sujeito ruim? Tipo assim, pancadeiro? Não, eu considero um cara que chegava junto, né? Não gostava de perder nenhuma e... Brincadeira não, esse cara aí, viril, como pode ser a palavra melhor para se empregar. A turma fugia muito de você na hora da decisão dentro da área? É, tem um pouquinho de medo, sim. Você tem consciência de que a qualquer momento poderá ocorrer um lance igualzinho àquele com Mirandinha? E você ou o seu oponente estão novamente ameaçados de uma fratura séria, Baldini? Ah, pode ser que aconteça, né? Porque tanto aí poderia acontecer para mim como para ele. Ele, como ele disse, depois do lance, eu fui no hospital visitá-lo, ele falou... Ele veio exato. Podia acontecer para você como aconteceu para mim. Em seu julgamento introspectivo, quer dizer, dentro do seu próprio interior, o episódio marcou a sua carreira? Por exemplo, onde você joga, os companheiros do quadro contrário ou torcedores, pelo menos ali nas imediações do acontecimento, alguns dias depois, alguns meses depois, continuavam acusando você pelo fato ou não? Acusava, sim. Isso aí deve ser algum São Paulino, né? Que ficava gritando ali fora, assassino, não sei o que tem, assassino Mirandinha, isso aí, mas eu não... Estava nem aí porque não se sentia culpado e não ligava para isso, não. Então isso não mudou seu futebol, seu estilo de jogo, por causa do acontecimento? Não, continua mesmo. Se viesse a marcar novamente o Mirandinha, que se Deus quiser voltará a jogar, você amaciaria a jogada toda vez que o tivesse pela frente ou seria o mesmo Baldini? A mesma coisa, não ia amaciar nada, tanto para ele como para os outros aí. O Mirandinha tem visitado constantemente a nossa cidade, onde ele tem restos da família. Parece que a avó dele reside aqui. E todas as vezes que vem a São José do Rio Preto, sempre com a perna branca, quer dizer, a perna engessada. Houve entre vocês um novo encontro? Aconteceu nessas visitas um novo encontro de vocês dois ou não? Não, nessa vinda dele para cá, para São José do Rio Preto, não houve nenhum contato entre a gente, mas só teve um contato depois do acidente, que foi lá em São Paulo. Nesse 1 ano e 4 meses, só uma vez vocês conversaram? Só. Sobre o que vocês falaram? Não, fomos visitar lá, eu e o seu Nico, o Mané era preparador físico ainda. Chegamos lá, ele já... Olha o joelho de ferro aí, entrando no quarto já começou a brincar, né? Aquela brincadeira, olha o joelho de ferro aí. Ele é quem fez gozação com você? É. Existe remorso no atleta Baldini, zagueiro central, pela participação de um lance que tirou dos campos um dos centroavantes do futebol brasileiro, inclusive um dos mais cotados para a seleção, e fazendo perder tantas chances em outras tantas convocações, Baldini? Existe sim, porque era um prazer a gente ver ele jogando aí na seleção como foi convocado e no próprio São Paulo, né? O seu técnico, o atual, o Urubatão, incentiva a jogar sempre duro, sem brincadeira, ou ele deixa por conta? Não, ele fala aí, a gente tem que jogar duro, né? Sem facilitar, brincar na área, esse problema aí. É mesmo porque depois o pessoal da latinha, né? Os cronistas, pegam no pé, né, Bruno? Lógico, é isso aí, pode brincar em serviço, né? E do Vail Mota, que era o técnico da ocasião, qual foi a atitude tomada por ele no momento ou posterior ao jogo em que aconteceu esse lance tão importante para vocês dois? Não, o seu Vail, o seu Nico mesmo, o problema deles era tirar esse trauma, pensando em ter que ficar com trauma, né? Um negócio psicológico. Mas isso não houve não, porque a foto mesmo foi uma limpeza que limpou o negócio aí e não teve problema não. Baldini, você se lembra que dos 26 jogadores em ação nesse jogo, você foi o único que recebeu o cartão amarelo, o cartão de advertência das mãos do juiz Roberto Nunes Morgado, você lembra disso? Exatamente, mas não foi no lance do acidente, foi no lance com ele mesmo, que velocidade dele, né, ele deu um toque na frente e passou por mim. E você deu um chega pra lá, né? Mas ele passou, como é que ele chega, né? Isso ele deu fama, Baldini? Não. Ou foi negativo? Eu não sei, aí ficou uma interrogação, né? Sei lá se foi fama ou não foi, esse negócio negativo, acho que... Você continua com o seu futebol, né? Eu continuei aí, não mudei nada. Centroavante não pode brincar na tua frente. Não pode. É bola ou bolinho, como nós chamamos. Bolinho. E você, a gente sente também, não se sente muito à vontade quando volta a tocar nesse assunto Mirandinha, né? Eu não sei, mas é um negócio que a gente vai precisar tocar sempre, porque chega um e pergunta, como que foi o lance? Chega outro, tem que repetir a mesma coisa. A gente vai tocando um negócio assim, né? Então não vamos deixar você em paz. Mas antes de deixá-lo em paz, eu gostaria que você falasse alguma coisa em especial para o Mirandinha. Você tem uma mensagem para ele? Bom, desejo para ele tudo de bom, que desta vez ele volta a jogar futebol mesmo, que vai ser um prazer a gente se enfrentar no estádio ainda aí por aí. Cabeça Hilton Brunes, a bola passa, voltou para Serginho lutou com o Zé Sérgio que domina, chega Márcia, passa, o rebate volta ainda para Antenor,
Aplausos para o número 3, Vantuer. Vai nesse lance, Edmar. Atenção, lá vem outra vez o time do Saparó. Apertou, Zé Sérgio tentou a tabela, tocou para Tenor. Erga para a boca do Dario Pereira, limpou para Mirandinha, preparou a ponta, tirou. De São Paulo. Espetáculo em Morumbi, torcedor brasileiro. A galera está vibrando nessa João Leite. E agora? Eram passados 27 minutos de partida no primeiro tempo, quando o Mirandinha, jaqueta 16. Faz 1 para o São Paulo, 1 para o Atlético Mineiro. É de gol!